Vamos agora para onde também temos uma fotografia, mas de outra pessoa, é de Freud, Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Olá, Elisa. Bom, sobre essa não há dúvida. Você tirou a dúvida que eu tinha sobre a outra foto lá dos mangueirenses, né? Eu também não estava identificando não aqui a essa distância. Muito obrigado, Elisa, pelo esclarecimento. Prestando sempre esclarecimento. Jornalistas ouvem, mas também ficam observando todo o cenário em volta. Aliás, por falar em cenário, a gente tem de trazer o cenário do presidente da República aqui para a nossa conversa com o Alexandre Garcia, quando a gente fala do fundo eleitoral. O presidente disse que vai vetar o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Jair Bolsonaro, que chamou o valor de astronômico, disse que vai respeitar os trabalhadores e os contribuintes brasileiros. Vamos então ver. Posso adiantar para você que não será sancionado, que afinal de contas eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Essa harmonia entre os poderes, não é, Alexandre? Esse é um grande desafio de um gestor que ocupa essa posição do presidente da República. É possível ter harmonia quando a gente fala sobre o orçamento, então, do fundo eleitoral? Ele consegue manter essa harmonia com os parlamentares? Elisa, essa é uma oportunidade para a gente falar sobre poder e representação aqui no Brasil. E analisar as virtudes e os defeitos do sistema político brasileiro. Né? Em primeiro lugar, a representação. Teriam os congressistas perguntado aos contribuintes, aos eleitores, aos seus mandantes, se estavam dispostos a ceder quase 6 bilhões de reais de seus impostos, né, tirados com o suor do rosto, para financiar a campanha eleitoral no momento em que temos um presidente que foi eleito com 2,5 milhões de reais numa campanha quase gratuita pelas redes sociais. Por que tanto dinheiro? Perguntaram ao contribuinte? Não. O contribuinte, tudo indica, não quer pagar isso. Ontem mesmo, o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina iniciou uma campanha Vete Presidente. Reuniram todas as forças que dão emprego, que produzem, que pagam impostos de Santa Catarina e disseram isso. Então, não consultaram. Que democracia é essa? Que representação é essa? Primeiro lugar. Segundo lugar, Constituição de 1988. Nós viemos de uma diástole, aliás, de uma sístole, veio apertando. De repente, abriu. Tinha um regime de presidencialismo forte, autoritário, e de repente abriu. O que fizeram os constituintes? Tiraram os poderes do presidente da República, puseram no Congresso. O presidente só fica com a responsabilidade do governo, mas os poderes são do Congresso. Tanto que a lei de diretrizes orçamentárias elaborada no Congresso está dizendo o que o Poder Executivo pode fazer e deve fazer. Estabelece até o valor do salário mínimo, que, aliás, ficou muito abaixo. O valor do salário mínimo ficou em menos de 5%, enquanto o fundo eleitoral triplicou. Bom, isso em primeiro lugar. Bom, em segundo lugar, eu anotei aqui, inclusive, na ordem, para a gente entender bem toda essa questão. Então ficou, o Legislativo é quem manda. Agora, o Legislativo manda no Executivo. Mas quem tem mandado no Legislativo e no Executivo é o Supremo, que não tem voto algum, não tem nenhuma representação direta do povo. Então eu pergunto, essa é a República? O presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando em semipresidencialismo. O que já temos é um semipresidencialismo, em que o presidente não tem os poderes para governar. Os poderes estão com os congressistas. Tudo bem, teoricamente. Um deputado sabe muito bem o que acontece no seu município. Um senador tem que saber muito bem o que acontece no seu estado e tem que levar essas reivindicações, aspirações, necessidades lá para o plenário.
Aí chega no plenário, há um tipo de votação, como aconteceu com os deputados, que é simbólica, é de lideranças. E ninguém assume a responsabilidade por uma coisa dessas. Aí a gente tem que fazer aquela tradicional pergunta que em latim, desculpem usar o latim, qui prodest, né? Como mostra o direito. A quem interessa? Qual é o partido mais interessado nisso? É o que mais ganha dinheiro nisso. Bom, no caso seria o PT. 600 milhões, que por acaso é o partido que ficou com as torneiras fechadas. Crise de abstinência, Petrobras, empreiteiras, ministérios, bancos estatais, etc. Mas são todos os partidos que estão interessados nisso. Dinheiro fácil, né? Dinheiro para sustentar o partido. Campanha eleitoral está mais barata hoje, está nas redes sociais, né? Aí tem outra questão. Não faz sentido os perdedores recorrerem ao Supremo. Eles estão dizendo assim para o sistema republicano brasileiro. Estão dizendo o seguinte, olha, não vale o que nós decidimos, porque um ministro do Supremo, numa liminar, vai cancelar tudo. E esse ministro do Supremo não tem um voto sequer. Gente, vamos pensar nisso. Onde é que... Democracia não é uma palavra, é o exercício. Tem que ser ativa a democracia. Todo poder emana do povo. E, por último, né, no caso de o presidente vetar, eles podem derrubar o veto do presidente, né? Coincidentemente, foi um projeto do deputado Bolsonaro que a presidente Dilma vetou logo ali em 2015 e que os congressistas em massa derrubaram. 368 votos na Câmara, 56 votos de senadores, que foi do voto auditável, por acaso, né? Por coincidência. Então, não faz sentido ir lá procurar o Supremo. Agora, no caso de veto do presidente, vão os deputados e senadores contrariar a vontade popular quando terão eleição no ano que vem? Fica essa pergunta no ar. Elisa? Os eleitores desejam que dinheiro na mão não seja vendaval, não é, Alexandre Garcia? Já diria Paulinho da Viola. Próximo assunto que eu trago aqui é vacinação. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, anunciou que o novo ciclo de imunização contra a Covid-19 vai começar no ano que vem, no dia 17 de janeiro, mesmo dia em que foi aplicada a dose na Mônica Calazans. Lembra? Foi um domingo deste ano. O secretário deixou claro, entretanto, que não será uma dose de reforço. Vamos ver. Assim como lá em 2009, o H1N1, que é o vírus da gripe, chegou para ficar e ele aí está e ainda está no nosso meio, o corona também estará. Então, dessa forma, nós manteremos de forma constante a proteção da nossa população. Isto não é reforço, isto é uma necessidade que nós temos de estar sempre, anualmente, fazendo uma proteção. As palavras de Gorenstein fazem referência ao estado de São Paulo. E Jean Gorenstein não informou se esse anúncio está alinhado ao calendário do Ministério da Saúde, mas disse que o ciclo anual deve ser articulado com o governo federal para que ocorra no país inteiro. Em nota, o Ministério da Saúde informou que, até o momento, não há evidência científica que confirme a necessidade de doses adicionais das vacinas contra a Covid-19. Eu citei aqui com o Molica, mas lembrando que a Anvisa aprovou o início de estudos, não é, Alexandre? Para que a gente saiba no futuro se é necessário ou não uma dose extra de vacina. Mas em relação a esse anúncio do governo do estado de São Paulo, como você avalia esse posicionamento do secretário de Saúde? Pô, mais uma vez São Paulo tomando a iniciativa, né? Agora, se a gente olhar a transparência do registro civil, a gente vai observar que a curva da epidemia aqui no Brasil, de São Paulo, é a mesma do Brasil, ou a do Brasil é a mesma de São Paulo. Então, provavelmente, uma campanha de vacinação em São Paulo vai ser uma campanha de vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde vai acabar entrando nessa, porque, afinal, não há evidência científica de nada. Não tem bula de vacina. Ainda não há comprovação de coisa nenhuma, né? Nunca houve uma vacina que apareceu tão rapidamente, nunca houve uma vacinação durante uma epidemia. A gente ainda está estudando eficácia, segurança, ainda há dúvidas sobre tudo.
né? Alguns têm a verdade absoluta já, né? Não acreditam na experiência, não acreditam nos resultados, mas, enfim, quem tem a verdade absoluta está cometendo um engano, né? Porque nem a ciência é verdadeiramente absoluta, né? Porque a medicina, por exemplo, está sempre evoluindo, né? A clínica é soberana, como sempre, né? Então, agora mesmo, está em teste clínico no Rio de Janeiro uma vacina canadense, que tem como base uma planta da mesma família do tabaco, do fumo. Vejam só, uma pesquisa clínica já autorizada pela Anvisa, que começou o cadastramento lá em abril, eu não sei em que fase está, se já estão sendo aplicadas essas vacinas involuntárias, essa vacina canadense. Então está tudo evoluindo ainda. Agora, certamente nós teremos, por analogia a outros vírus, vacinação anual de reforço, como está da H1N1, que já incorporou 4 variantes. Nós temos aí a variante Delta assaltando as bolsas de valores, por exemplo, né, que caíram ontem por causa da propagação em muitos países da variante Delta da Covid. Então, está evoluindo, né? Está evoluindo e temos que usar as armas de que dispomos, essa é que é a verdade. E a gente está vendo aí até os casos brasileiros, né, a curva descendente nesse momento. E como nunca vivemos, né, em nossa história, Alexandre, uma pandemia, uma doença como essa, a gente vai se surpreendendo com os processos também, né, a evolução da ciência. Infelizmente, a ciência não corre no ritmo da nossa ansiedade. Se fosse assim, a gente já teria muitas respostas. Vamos aguardar, então, o que virá pela frente. É até importante trazer aqui para a nossa conversa, Alexandre, o número de registro de mortes e casos aqui no Brasil, porque, por mais que nós tenhamos ainda registro de mortes e lamentamos, evidentemente, a gente tem uma questão a celebrar, é que o número vem diminuindo, porque nesta segunda-feira o Brasil registrou 542 mortes e mais de 15 mil novos casos de Covid-19, isso de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Este é o menor número de novos casos da doença em 24 horas registrado neste ano. A última vez que a gente viu um apontamento como esse, abaixo do apresentado, foi no dia 16 de novembro do ano passado. Um outro dado positivo foi revelado por um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, realizado entre os dias 12 e 17 de julho. Mais de 1.400 cidades brasileiras não contabilizaram mortes por Covid-19 na semana passada. Esse é o tipo de notícia que a gente quer dar todos os dias aqui, né? Uma queda dos casos de Covid. Mas queremos lhe ouvir, Alexandre, como você avalia essa queda, então? Quando a gente fala em mortes e fala também em casos, isso é fruto de vacinação e de medidas restritivas de circulação? Bom, em primeiro lugar, Elisa, quando você falou aí na grande crise, nunca se viu nada igual, né? A OMS mostra que o que mais mata são as doenças cardíacas, que são evitáveis, são doenças que vêm do alimento, do sedentarismo, né? E ninguém faz uma campanha gigantesca para evitar essa doença que mata mais que a Covid, né? Que é uma doença silenciosa, é mais insidiosa ainda, né? Então eu fico pensando, será que a gente não está botando emoção demais na nossa inteligência, né? Bom, em primeiro lugar. Segundo lugar, vacinação, né? E a vacinação natural, o contato com o vírus, né? Que vacina também, vacina até mais eficazmente, porque essa vacinação natural não tem as contraindicações de uma vacina, né? Então, somado isso, né? 15 milhões, 16 milhões de brasileiros diretamente declararam que já tiveram, outro tanto não se curaram em casa, tiveram uma rápida passagem do vírus, sei lá, são 30 milhões, 50 milhões de brasileiros, ninguém sabe, que já estão imunizados naturalmente. E outros, 90 milhões já tomaram a primeira dose. 30 milhões já tomaram a segunda dose. Eu estou falando em números redondos, né? Aliás, é bom a gente perguntar assim, puxa, fizeram um barulho tão grande com o Pazuello, mas isso não são as vacinas que ele comprou e comprou regularmente? As outras ele não comprou, as vacinas do barulho. Essas ele comprou regularmente, estão vacinando aí, né? Estão aplicando. 124, quase 130 milhões de doses já aplicadas.
Tudo isso tem resultado, tá aí o resultado. Tomara que a gente não libere a aglomeração além do que existe todos os dias, né? No transporte público, urbano, transporte coletivo, e em muitos lugares, aglomerações, contatos, e que a gente tenha daqui para frente a cultura de, se alguém está com alguma doença viral, doença transmissível, que use a máscara, que lave as mãos. Os japoneses fazem isso desde sempre, inclusive têm o bom hábito de deixar o sapato no portal da casa, né, antes de entrar. Tomara que esse período, além de nos ensinar hábitos de mais economia de transporte, trabalho em casa, produtividade maior, mais trabalho inclusive, né, e nos ensinem hábitos de higiene também. A gente sai ganhando com isso. Aliás, a gente tem que sair ganhando de todas as tragédias. Essa é a forma mais inteligente de se viver, né? Sempre tirar lições daquilo que possa nos incomodar. Elisa? E as crianças também acabaram sofrendo muito, não é, Alexandre, nesse período de pandemia, porque não puderam mais ir para as escolas, tiveram de ficar à distância, os professores tendo de usar a criatividade, né? Como ensinar, como compartilhar conhecimento para uma criança por meio de um tablet, um computador à distância. E em cima desse assunto, agora o governo federal elabora uma portaria interministerial para recomendar que todas as redes públicas de ensino do país retomem as aulas em agosto. Esse texto está sendo elaborado pelos Ministérios da Educação, da Saúde e pela Casa Civil e deverá ser uma recomendação, não obrigatoriedade, já que a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos estados e municípios. E nele deverá conter o protocolo de reabertura, que deverá prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino público do país, como, por exemplo, testes, equipamentos de proteção individual e a recomendação que sejam tomadas aquelas medidas não farmacológicas, né, como lavar as mãos algumas vezes, utilizar álcool em gel. Queremos lhe ouvir então, Alexandre, como você avalia essa ideia de uma portaria interministerial sobre o retorno das aulas? Bom, em primeiro lugar, lembrar que muitos especialistas que eu falo são médicos, né, de várias especialidades, disseram que não haveria necessidade de fechar as escolas, porque o ensino é algo muito importante para o futuro do país. A gente só terá futuro se houver boa formação das novas gerações, né? Mas as escolas fecharam, inclusive, por pressão do Sindicato dos Professores, né? O que estavam mostrando é que o público-alvo da vacinação e tal era pessoal acima de 18 anos, né? Que seriam os alvos do vírus. Então não precisaria fechar, mas fecharam, tudo bem. E aí a responsabilidade aí por esse ensino de crianças é dos governos municipais e governos estaduais, né, nessa faixa etária. Responsabilidade do governo federal é nas universidades, né? Bom, aí a outra questão. Eu acho que foi uma maravilhosa oportunidade para as famílias, para pais, mães, avós, tios educarem seus filhos e não transferirem para os professores, que não são educadores, eles são ensinadores, pedagogos, né? Eles ensinam as ciências, a matemática, a história, as letras, a geografia. Agora, a formação familiar, a formação é familiar, né? Foi a grande oportunidade. Crianças em casa, vamos aproveitar para pôr bons hábitos nas crianças, bons princípios na criança, os valores que a família deseja, né? A hereditariedade funciona assim, né? Agora, voltar às aulas é outra questão. O número de escolas abertas é importante, sim, mas o conteúdo é mais importante ainda. O conteúdo que tem que recuperar o que se perdeu. O Brasil, em todas as pesquisas internacionais, as avaliações internacionais, está lá atrás, está sempre perdendo, né? Tem pequenos grupos, tem elites brasileiras que brilham em concursos internacionais, de jovens brasileiros que nos orgulham, mas eles não podem ser exceção, tem que generalizar o saber. É pelo saber que a pessoa se valoriza o seu trabalho, tem uma renda melhor. Então é isso que a gente tem que esperar aí dessa
reabertura das escolas. Sim, as crianças mais pobres foram as mais prejudicadas, aumentando ainda a distância, né? Porque na minha geração havia as famílias que tinham livros em casa e as famílias que não tinham condições de comprar livros. Os grupos escolares tinham boas bibliotecas. Eu lembro de ter lido, ter tido leituras nas bibliotecas das escolas. Hoje é o computador, né? Então, as famílias que podem comprar computador têm computador em casa, outras não têm, né? Que podem comprar um celular inteligente, ótimo, para ter aula, para manter as aulas funcionando. E isso houve um prejuízo muito grande em relação às famílias com menos renda, com renda menor, e a impossibilidade de aulas à distância. Então, agora, essa volta, a gente tem que saudar com todos os cuidados devidos, né? Não pode ser assim uma explosão. Eu vi notícias lá da Inglaterra, explosão, as pessoas vão para as ruas para festejar, é um risco, né? É chamar o vírus de volta. Então, tem que ter muito cuidado nessa volta. Aqui nós tivemos a Avenida Paulista cheia, né, o outro domingo, e é bom pensar nisso, né? Ir com calma para não chamar o vírus de volta. Isso é que a gente tem que fazer. E as escolas são sempre bem-vindas, o ensino é sempre bem-vindo e a educação é mais bem-vinda ainda. A educação é feita em casa. Essa é a responsabilidade de pai, de mãe e das famílias. Elisa? São dois desafios enormes, não é, Alexandre? O retorno agora às aulas e como repor o tempo perdido das crianças. Veremos isso no futuro e com certeza voltaremos a falar sobre esse tema aqui em nosso quadro. Por hoje é só, Alexandre. Agradeço por mais um dia. Vamos ficar em busca do tempo perdido. Obrigado, Elisa, e aproveitem o dia. Eu reitero, como sempre, aqui para vocês que todas as opiniões emitidas pelos comentaristas por Fernando Molica, por Alexandre Garcia, não refletem necessariamente a posição da CNN.